Boa tarde a todos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, né? O canal Metanoia foi criado para que a gente possa conversar um pouco sobre alguns assuntos, né, ligados à teologia, à filosofia, à antropologia, que é o estudo do homem, à luz das Escrituras, né? Tirando um pouco do foco dessas pessoas que querem, acima de qualquer coisa, provar fora da Bíblia algo, né? Sabendo nós, cristãos, que a Bíblia é a palavra de Deus, a palavra revelada do Senhor para nós. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre provação, né? De onde é que vem a provação? E a palavra de Deus dirigida para nós hoje, para que a gente possa estar meditando um pouco, encontra-se na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 2, 3 e 4. Então, para bem começarmos, né, o nosso papo, vamos começar lendo a palavra de Deus. Tiago vem falar o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Tiago ele é enfático quando ele fala isso, e eu trago aqui algumas anotações. É difícil acreditar que pode existir alegria e provação no mesmo contexto. Não tem como, humanamente falando, eu estar sendo provado e estar na alegria. Mas Tiago vem falar dessa alegria que é em nós passarmos por provações. E aí, já você vai entender o que seria isso. Já a fé, por sua vez, ela é a base da provação. Eu estudei aqui e denominei o nome desse ciclo de ciclo PMI. Perseverança, maturidade e integridade. O primeiro passo é ter fé. Em quê? Fé em Jesus Cristo. Fé naquele que morreu por mim e por você, que vem nos dar vida e vida em abundância. A partir do momento que você tem fé em Deus, que você tem fé em Jesus Cristo, as provações começam a vir. Eu posso dizer por mim mesmo quanto tempo eu não vivia no mundo e dava tudo certo. E hoje que eu vivo uma vida, que eu tento viver uma vida ali na palavra de Deus, ali nos caminhos do Senhor, as provações, as perseguições, as calúnias, elas vêm constantemente na minha vida. Mas isso é bíblico. Jesus mesmo disse que isso iria acontecer conosco. Mas ele disse: tenha coragem, tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O primeiro passo, como eu já falei, é ter fé em Jesus. O segundo passo é o surgimento das provações. As provações elas começam a surgir na minha e na sua vida. Lembrando que nem tudo é provação. Por exemplo, o caso do filho pródigo. Aquilo foi uma provação? Claro que não. Ali foi o fruto de uma decisão precipitada. Ele achou por melhor pedir a herança e ir embora. Ele decidiu isso no coração dele. E passou pelo que passou. Mas aquilo não pode ser considerado uma aprovação. Mas levou ele também, né, a ter um entendimento de que a casa de Deus, a casa do Pai é bom. Que o Pai é bom. E por isso ele precisava voltar. As provações têm a ver, meus irmãos, com aquele que está seguindo com fé, que está no caminho certo e obedecendo a Deus. Quer dizer, o camarada está lá, está tudo dando certo, ele está seguindo a Deus, está indo para a igreja, está fazendo tudo que tem que fazer, está buscando a Deus, está buscando, e aí vem as provações. Mas por que isso é tão importante? De onde vem a provação? Um exemplo que muitos conhecem é a história de Jó, que passou por uma grande provação, por uma grande tribulação, onde ele perdeu tudo que ele tinha de uma só vez. Família, rebanhos, dinheiro, tudo que ele tinha, a própria saúde, perdeu tudo de uma vez. A palavra diz que Satanás, que Lúcifer foi lá no céu conversar com Deus, e Deus disse: olha o meu servo Jó, né? Olha como ele obedece, olha como ele me é obediente. E aí o inimigo das nossas almas diz: ele faz isso porque você dá tudo a ele, né? Porque tudo que ele quer você dá, você abençoa ele. Se ele não fosse abençoado por você dessa forma, ele não seria assim com você. E aí Deus toma aquela decisão de dizer: faze tudo o que quiseres, porém não toque na vida dele. E aí o demônio vem e acaba com tudo de Jó. Depois você aprofunde mais um pouco sobre a história de Jó. Então,
Se você for analisar, lá em Lucas capítulo 22, no versículo 31 e 32, diz assim: Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortaleça teus irmãos. O próprio Pedro, discípulo, apóstolo de Jesus, que andava com ele, Satanás foi lá pedir a Deus, pedir a Jesus que peneirasse Pedro, que acabasse com Pedro. E Jesus diz o quê? Mas eu roguei por ti a Deus. Jesus ele foi levado para o deserto para ser tentado. A provação acontece como consequência de assumir os propósitos de Deus. Você quer um exemplo? Ter um filho é uma bênção. Ter um filho é uma coisa muito boa. Mas ter um filho também traz responsabilidades. Ter um filho, ele traz dor de cabeça. Ele traz madrugadas em claro, entre outras coisas, né? A provação ela acontece como consequência de assumir os propósitos de Deus na nossa vida. Você não quer ter problema? Não quer ter provação? Não faça nada. Fique em casa. A probabilidade é muito grande de você não ter problema nenhum. Mas mesmo assim você ainda tem. Então o terceiro passo, né, é a construção da perseverança, né? É a construção disso que nos faz seguirmos adiante, né? Dessa fé consolidada que é a perseverança. Temos 3 exemplos claros na Bíblia, e eu vou começar, né? Os 3 exemplos que eu quero trazer hoje é o de Jesus, o de Pedro e o de Paulo. Jesus disse: construa sua casa sobre fundamentos eternos. Quando ele diz que a casa ela deve ser edificada sobre a rocha, né? Sobre um fundamento eterno. Vai vir o vento, a tempestade, as águas, mas não vão fazer com que aquela casa venha a cair. Pedro, olhe para a esperança da sua promessa eterna. Você pode conferir isso aí lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. E Paulo, olhe para a sua missão e não para a sua situação, para a sua realidade. Você precisa olhar para a sua missão, você precisa olhar para o que tem à frente e não para aquilo que está acontecendo naquele momento. Olha a vida como uma maratona, não como um tiro de 100 metros, né? Se você for analisar, é engraçado aquela corrida de São Silvestre, né? Você vê lá muitos brasileiros lá, às vezes uns fantasiados e tal. Enquanto eles dão início à largada, muita gente sai, corre, vai à frente e muitas pessoas logo vão se desfalecendo, porque é como se você tivesse num tiro de 100 metros, né? Você vai se preparar para correr 100 metros só. Não é assim. Precisamos nos preparar para competir numa maratona. É tanto que você vai vendo que vai começando a corrida, tal, tá todo mundo lá na frente. Lá atrás, lá em outro lugar, tá os quenianos, ó, bem devagarinho, só devagarinho ali. E eles vão perseverando até que eles conseguem chegar, e daqui a pouco eles estão à frente, eles estão em primeiro lugar, né? O quarto passo é a hora de colher os frutos. Quem continua plantando, diz a palavra, no tempo certo colherá aquilo que plantou. Em Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz: não nos cansemos de fazer o bem. A alegria nas provações começa a ter sentido. Apesar das provações, você está vencendo. Que Deus abençoe a todos, que possamos nos alegrar diante das provações. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e os dons e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos. Amém e graças a Deus.